Você é simpático pelo movimento monárquico, pela monarquia Sou. em geral. Muitas pessoas que não têm conhecimento do que se trata, sabem disso por livros de história deturpados de algum modo, acabam rindo dessa simpatia que muitos têm, né? Por que você se interessou tanto pela monarquia? E a segunda questão, se acha que ela tem alguma chance de voltar, se o Brasil tem chance de voltar a ser uma monarquia? Olha, o seguinte, eu sou... Bom, já tenho uma tradição monárquica na família, mas não é essencialmente... Na tua família? É na minha família, como eu disse, meu avô era um líder, meu avô paterno era um líder monárquico, bem importante, participou até de uma tentativa de restauração da monarquia, foi preso e tal. Mas não é essencialmente por isso, é porque eu realmente, numa análise histórica, vi que a monarquia, uma análise histórica que começa também com uma análise doutrinária, sobre as formas de governo, sobre o que São Tomás diz sobre as formas de governo, comentando Aristóteles, etc., eu vejo que a monarquia, não é que a monarquia deve ser implantada em todos os lugares. Não. Por exemplo, a Veneza tinha uma república aristocrática e era uma outra concepção do poder. E era legítima aquela concepção. A Suíça tem aqueles cantões que não é uma monarquia, mas é uma organicidade da sociedade. Então, não é para impor uma monarquia em todos os lugares. Mas no Brasil, em concreto, o que é que se pode observar? Nós tínhamos uma monarquia que era altamente prestigiada, que era um regime que tinha um prestígio internacional muito grande, que tinha uma paz social muito grande internamente e que tinha um crescimento das instituições com muito valor para o Brasil e que ia pouco a pouco resolvendo problemas como chagas, como era a escravidão. Por exemplo, nós tivemos a Princesa Isabel. A Princesa Isabel não é a única da família imperial, mas ela é que mais se destaca em defender para que haja um trabalho legislativo no Brasil para acabar com a escravidão. Há várias etapas disso aí. Bom, o Império, de repente, é derrubado. E hoje em dia fala-se tanto de instituições. Havia instituições funcionando, todas essas instituições são jogadas no lixo e nós temos a família imperial sem ser julgada, sem lhe apontarem crime nenhum, ela é exilada, pura e simplesmente exilada, na calada da noite, manda-se essas pessoas para fora e elas nunca mais podem voltar ao Brasil. Por quê? Quer dizer, é uma coisa que não dá para entender. Bom, e depois nós temos o percurso histórico da República, em que nós vemos uma sequência de crises na República. É a vida da República, nós estamos vivendo isso. Agora, por exemplo, nós temos, desculpe só dar um exemplo atual, mas nós estamos vivendo um problema muito grave com o judiciário no Brasil. Esse problema numa monarquia talvez não se tivesse alastrado tanto. Por quê? Porque o imperador está fora da política partidária, ele não depende de votos, ele não pertence a nenhum partido, e ele teria um poder, junto com o Conselho de Estado, para fazer com que esse poder voltasse aos seus limites naturais e não rompesse a ordem constitucional. Mas nós aqui temos um problema, é que nós temos um presidente que é ao mesmo tempo chefe de Estado, né? Mas é chefe de governo também. Então, esse acúmulo das funções dá um problema de instabilidade à República. Enquanto que, numa monarquia, se nós estivéssemos vivendo uma monarquia hoje, talvez nós não tivéssemos essa complexidade de problemas que estamos vivendo. Por isso é que eu digo o seguinte, há, efetivamente, uma solução que não é ridícula. Nós temos a Inglaterra, acabamos de ver aí o Reino Unido, o prestígio da rainha. Segundo a BBC, mais de 5 bilhões de pessoas no mundo viram o enterro dela. Quem é que vai ver um enterro? Vai ver o enterro de quem? Mal os parentes vão, né? Mal os parentes. Então, nós tivemos 5 bilhões de pessoas que estavam assistindo pelo alto prestígio da monarquia. Porque ela mantém uma estabilidade. O Reino Unido tem uma grande estabilidade. Por quê? Por causa disso. Então,
parece-me que nós poderíamos ter uma solução assim no Brasil. Eu não sei se todo mundo está acompanhando ou não, mas nós, no meio das notícias todas, vemos que estão apressando um plebiscito pelo semipresidencialismo no Brasil, ou pelo parlamentarismo no Brasil. Quer dizer, no meio dessa confusão toda, estão votando lá no Congresso para fazer um plebiscito, mas por quê? Quer dizer, quem falou com quem disse a quem que é para fazer isso? Então por que não se faz um plebiscito sobre monarquia outra vez? Já houve um nos anos 90, e isso mostra como o problema da monarquia era um problema atual, que foram obrigados na Constituinte a fazer o plebiscito, né? Que tinha sido prometido pela República no início e não tinha sido feito. Então, eu digo o seguinte, será que hoje cada vez mais pessoas não pensam o seguinte, puxa, como seria um caminho de estabilidade para o país? Eu gosto muito de esclarecer o seguinte, eu não sou daquelas pessoas que defendem a solução monárquica, todos os problemas ficarão resolvidos. Não existe isso. Onde existem homens, existem problemas. Mas o que eu acho é o seguinte, nós teríamos uma estabilidade muito maior. Nós teríamos que ter uma renovação de toda essa oligarquia política que manda no país, não é? Para ter essa estabilidade, mas era possível ter uma estabilidade no país. Dom Pedro II era apreciado, muitas pessoas vinham aqui e analisavam como é que Dom Pedro II, ele, dentro da Constituição, ele ia fazendo, ia jeitosamente, por exemplo, governando o Brasil e nomeando primeiros ministros, sem nunca deixar formar uma oligarquia que dominasse, como na República. Por exemplo, nós tivemos a República do Café com Leite, que era São Paulo e Minas. Ou seja, a República vai permitir oligarquias se formarem e dominarem a política. Dom Pedro II não permitia isso.